Eu acredito muito que cultura é um bicho vivo. Então não tem presidente de empresa no mundo, nem ninguém, que vai falar assim, olha, nós vamos fazer as ações A, B e C e a nossa cultura agora vai ser essa. Não é assim que seres humanos se comportam. Eu acredito muito que os líderes executivos, eles conseguem mostrar valores, eles conseguem mostrar uma direção para onde eles querem ir, e aí as pessoas ao redor desses valores, elas vão criar novos comportamentos, vão ter uma história compartilhada própria, e aí sai a cultura da empresa. Então, por exemplo, se os executivos da empresa eles têm um comportamento muito forte de buscar culpados, esse negócio vai se traduzir, vai cascatear para baixo, as pessoas vão criar uma cultura de perseguição, de blaming, de pôr a culpa nos outros. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos a Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo hoje a gente vai falar sobre um assunto que não se fala muito por aí, que é inteligência artificial. Sim. Mas sobre uma outra perspectiva e ótica. Nos últimos balanços trimestrais, Bradesco, Itaú e Santander não revelaram só números de lucro, inadimplência e eficiência. Eles revelaram de forma muito clara como cada um enxerga o futuro da tecnologia e principalmente da inteligência artificial no setor bancário. O Bradesco, por exemplo, fala alto, se reposiciona como AI First. Todo mundo agora também é AI First, mas tá bom. E tenta recuperar relevância no setor. O Itaú fala pouco, mas mostra execução sólida e silenciosa. Já o Santander, por sua vez, avança em pontos específicos, mas ainda sem uma narrativa integrada. O que isso significa para o mercado, para investidores e para o futuro dos bancos no Brasil? E é por isso que eu chamei ele, que eu sou fã, acompanho ele no LinkedIn, eu adoro o local onde ele trabalha, onde ele está gravando. O fundo dele é maravilhoso. É o melhor fundo de um convidado que já passou aqui no podcast. Disparado. André Gomes, um renomado executivo de tecnologia, e ele escreveu um artigo chamado Muito Além do Lucro, que tenta defender uma tese que é simples até, mas não simplista, que é a inteligência artificial não é mais um diferencial, ela é uma infraestrutura. Sejam bem-vindos ao PG, André Gomes, você tá bem? Obrigadão, Chiodi. Tô super bem, valeu pelo convite, sempre bom conversar contigo. E obrigado pelos elogios, cara. Você sabe que essa semana mesmo me perguntaram como você conseguiu este fundo? 40 anos comprando o que eu não posso e 15 negociando com a esposa, né? Porque é ela que tem que aprovar agora os gastos daqui de casa. Mas é isso, é o lado nerd trazendo aqui pro fundo um pouco de entretenimento. Bom estar contigo. Estou muito feliz de estar gravando com você aqui, falando com você, principalmente sobre um assunto que a gente vai sair do hype e a gente vai começar a falar um pouco mais de negócio sobre IA, né? Nos balanços que você analisou para escrever o artigo do André está na descrição, caso você queira ver com mais detalhes. Os balanços do segundo trimestre aqui de 2025, no artigo você diz que a IA deixou de ser um diferencial para os bancos, né? E virou uma infraestrutura. Quando exatamente essa virada aconteceu? A gente consegue olhar assim e falar, pô, foi nesse momento que a virada aconteceu? Tá acontecendo tudo tão rápido que eu acho que cravar a data exata é complexo, mas eu diria que de uns 6 meses para cá, quem já tinha começado a fazer POCs, quem já estava trabalhando com IA, começou a perceber que tinha alguma coisa além do hype. Eu acho que diferente... Eu entrego um pouco a idade quando eu falo isso, né? Mas diferente de uns 20 anos atrás, quando muita gente torcia o nariz para a internet e era muito cauteloso se entrava ou não, nos hypes mais recentes, as empresas no geral têm esse medo de ficar de fora e elas têm pulado mais cedo.
Então aconteceu, por exemplo, com o metaverso, um super fracasso. Aconteceu com a agilidade, que hoje em dia tem os sentimentos mixados, né? Mixed feelings. E aí com a IA foi a mesma coisa. Todo mundo pulou porque não queria ficar de fora. Mas eu acho que hoje a gente já consegue começar a ver quem está fazendo o negócio bonitinho e já está tendo resultado. E quem ainda, não entendeu muito bem e está batendo um pouco a cabeça. Falando nesses, você falou em alguns movimentos, e eu tenho pensado muito sobre. Eu penso. Um filósofo dos produtos. Eu penso. As pessoas acham que eu não penso, só falo groselha, mas eu penso. Para falar groselhas, você precisa pensar. Se a gente for ver outros movimentos hypados, como o metaverso, acho que o NFT, a gente consegue identificar comportamentos e pontos que a gente começa a ver também na IA, né? E é por isso que a gente começa, na minha opinião, a bolha da IA estoura em 2 anos, justamente olhando para esses comportamentos, que é um boom gigantesco, dinheiro sendo colocado, muita fraude, né? Então, empresas que nem a Builder, por exemplo, que falava que tinha a IA, fazia, mas na verdade era os indianos anônimos. Aprendeu com a Amazon, lá no mercado da Amazon. A própria Amazon. A gente está vendo empresas que não estão conseguindo ter uma margem positiva. Então, a gente sabe que quando uma empresa, assim, uma startup não começa a ter margem positiva, é muito fácil uma empresa grande chegar lá e comprar e adquirir, né? Então, enfim, a gente está vendo alguns movimentos assim. Você acha que também a gente está se caminhando pro estouro da bolha? E aí as coisas vão se assentar e aí sim, a IA vira uma infraestrutura só de empresas que entenderam como que a IA funciona? Cara, você descreveu de um jeito que eu não descreveria tão bem. O Gartner, ele tem o conceito do hype cycle. E aí, para explicar para quem está assistindo a gente, né? O Gartner, ele coloca as tecnologias num ciclo de vida bastante interessante. E aí ele tem uma primeira etapa em que todo mundo está entendendo como as coisas estão funcionando. Geralmente, quando a tecnologia é legal ou quando ela tem bastante promessa, né, de que vai trazer coisas legais, eles chamam a segunda etapa de pico das expectativas infladas, que nada mais é do que o hype, né, que você comentou, em que todo mundo quer fazer, todo mundo está correndo atrás, todo mundo tenta aplicar de alguma forma, e é aí que a bolha se forma, porque está todo mundo colocando dinheiro sem ter muita certeza de como o retorno sobre esse investimento vai acontecer. E aí, invariavelmente, a bolha estoura. Em maior ou menor grau, né? Dependendo de quanto dinheiro as pessoas colocaram, o tamanho do hype, dependendo de uma série de fatores. Às vezes estoura muito. Eu acho que o metaverso é um exemplo de que estourou pra caramba, porque um monte de empresa colocou dinheiro. Às vezes estoura um pouco menos. E aí, a próxima etapa eles chamam de Vale da Decepção, que é exatamente essa etapa em que todo mundo fica meio desacreditado e fala que não vai dar certo, que nunca deveria ter investido dinheiro. E aí depois tem o platô da produtividade. Então, depois que passa, né, o super hype, decepção, aí de fato vem o mundo real, que é quando as pessoas conseguem ver. Nem todas as empresas passam por todas as etapas. Então tem algumas empresas um pouco por sorte, muito por habilidade, que elas rapidamente conseguem entender como elas vão tirar proveito da tecnologia e elas chegam às vezes no platô da produtividade sem perder muito dinheiro. Eu não sei se a bolha da IA vai estourar em 2 anos exatamente. Talvez seja um negócio até mais rápido. Ano que vem a gente vai ver um monte de empresa desistindo. Ou pode ser que seja um negócio mais longo. Cara, é muito difícil de prever. Eu particularmente concordo com essa sua linha do tempo. Em 2, 3 anos vai ter uma decepção grande e aí a gente vai para um negócio um pouco mais perene. Mas tem um tema legal, eu falo muito, Chiodi. Por isso que você me chama pouco para vir aqui, porque eu falo demais. Mas você já ouviu falar do conceito de tecnologia de propósito geral? Não, me explique. Eu explico, para você e para a galera que está assistindo a gente. Mas
Tem algumas tecnologias que os especialistas eles definem com esse nome. É uma tecnologia que ela tem um propósito super amplo e aí ela pode ser considerada como uma tecnologia generalista. Vou citar 3 aqui, né? Uma bem antiga, que era as engrenagens, né? Os motores a vapor, depois a eletricidade e agora mais recente a internet. O que essas tecnologias elas têm em comum? Elas são super capilares, elas entram em qualquer indústria, servem para fazer qualquer coisa e elas mudam muito a forma como a sociedade opera. Só que elas demoram um tempo para poder ter o seu potencial liberado. Então, por exemplo, quando a tecnologia estava migrando, né, dos motores a vapor para a eletricidade, o que as primeiras fábricas fizeram? Cara, eu só tiro o meu motor a vapor aqui, plugo a eletricidade e aí eu converti a minha fábrica. Isso não trouxe os ganhos logo de cara, porque era o mesmo layout de fábrica, tinha as mesmas limitações, né? Porque tecnologia a vapor, você vai ter menos máquinas, você vai ter menos pessoas que conseguem trabalhar, tinha toda uma série de limitações. As grandes fábricas, 10 anos depois, que foram criadas do zero usando eletricidade, elas mudaram o jogo. Mais escala, mais produtividade, mais tudo. Trazendo um paralelo mais perto aqui, isso muitos de nós vivemos, né? Muitos de nós vivemos. Os primeiros sites eram horríveis. Eles eram uma réplica do mundo real. Então eles tinham prateleira, cara, era tudo assim, bizarramente tentando replicar o mundo real. Não foi isso que trouxe produtividade. O que mudou o jogo na internet? Foi aquele artigo lá do Anderson falando da cauda longa, né? Cara, o seu site, ele não tem as mesmas limitações físicas de uma loja. Você tem espaço infinito. Se você customizar para o seu cliente, você não mostra na sua vitrine o seu produto que vende mais. Você mostra na vitrine o produto que o seu cliente vai comprar. E aí a Amazon foi construída em cima disso, virou o monstro que é. Com a IA é isso. O que eu vejo que muitas empresas estão fazendo hoje? Elas estão pegando RPAs, algoritmos tradicionais, estão jogando para o LLM fazer. Não é isso. A gente tem que reconstruir processos de negócio para a gente conseguir fazer uma empresa centrada em IA. E aí essa tecnologia de propósito geral vai mudar tudo. Só que vai demorar. Então por isso que eu acho que vai ter essa queda do hype em 2, 3 anos. E aí sim as empresas vão começar a usar a IA direitinho daqui 5, 6, no geral. E aí só vai ficar as empresas que entenderem esse jogo, né? E aí, trazendo aqui pro nosso contexto e também para o tema, que são bancos, os bancos, eles têm a capacidade de fazer isso de uma maneira muito mais, eu vou usar o termo inteligente, mas de uma forma muito mais calma, porque eles não precisam disso para sobreviver. Ponto. Que eu sempre brinco, né? Se todos os funcionários de um banco parar por uma semana de braços cruzados, o banco vai continuar dando lucro. Porque o jogo do banco é diferente. Então dá para eles fazerem essa coisa, dá para eles pularem, né? Do hype para a produtividade e incorporar a IA de uma maneira muito mais inteligente. E aí, o Bradesco, vou dar nome aos bois aí. O Bradesco fala que é AI First. Não sei de onde surgiu isso, mas ele fala. O Itaú fala pouco, mas executa muito, né? A gente vê quase toda semana alguma notícia sobre o Itaú com o IA. E o Santander, eu só fui saber que o Santander tem IA lendo seu artigo, porque eu não vejo nada. Eu vejo mais shows associados ao Santander. Quem está jogando o jogo certo, André, na sua opinião? Eu acho que os 3 estão jogando jogos diferentes. Apesar do objetivo final ser lucro, né? E aí, se a gente olhar por essa visão, os 3 estão jogando o mesmo jogo. Mas eu acho que Bradesco e Itaú estão jogando o jogo que eles precisam jogar. E aí são jogos diferentes. E o Santander ainda não descobriu se ele está jogando softball ou ping-pong. Eu vou explicar por quê. É polêmico, mas eu vou explicar por que eu tenho esse ponto de vista.
Vou começar pelo Itaú. Maior banco, com melhor produtividade, o mais maduro, que o mercado mais premia em preço de ações e uma série de outros indicadores. O primeiro colocado, ele não precisa falar muito. O McDonald's, por exemplo, ele não vai ficar se comparando com o Burger King. E não é a Coca-Cola que se compara com a Pepsi. A estratégia de produto do líder, ela é muito diferente da estratégia do segundo colocado. E o Bradesco, ele está como segundo colocado há 2 décadas. Então, o que ele está tentando fazer agora é, de fato, mudar essa lógica do jogo e aumentar a maturidade, mudar a forma de trabalho. Então, ele tem que comunicar muito o que ele está fazendo, até para poder reconquistar mais da confiança do mercado, que abalou um pouco desde o caso da Americanas, né? Então, o maior empréstimo para Americanas aqui no Brasil, quem tinha concedido era o Bradesco. E aí, quando a Americanas, né, deu calote e trouxe todo aquele escândalo financeiro, né, todo aquele escândalo financeiro, quem mais sofreu foi o Bradesco. Então, daí veio, né, troca de presidente, de conselho, de pessoas, de estratégia. Então, quando o Bradesco comunica muito, o que ele está mostrando? Está falando, cara, eu estou mudando o meu jogo. O jogo que eu jogava até 2, 3 anos atrás não é o jogo de hoje. E isso está trazendo diferenças, né? Então ele está contratando muito, ele tem se readequado bastante. Então esse jogo da comunicação é o jogo que o Bradesco precisa jogar mesmo. E tá perfeito sob esse ponto de vista. O Itaú, como líder, ele já tem a confiança do mercado. E a cada balanço trimestral que ele traz, ele continua mostrando que ele é o líder. Então, ele continua não tendo problema com os empréstimos que ele faz, que o spread bancário é o que traz dinheiro para o banco, né, em sua maioria. Tem uma métrica que eu acho que é bem legal, ela não aparece, acho que no balanço de nenhum dos bancos. Você já viu a métrica de lucro por empregado dos bancos aqui no Brasil? Eu não vi, mas eu sei que essa métrica é muito relevante. Ela é super interessante, porque ela mostra, principalmente no setor bancário, mas em qualquer empresa, né? Ela mostra muito a produtividade que os seus funcionários têm para a sua empresa. A do Itaú é praticamente o dobro da do Bradesco. E ela é mais do que o dobro da do Santander. O que isso significa? O Itaú tem 100 mil funcionários no Brasil, o Bradesco tem 75. O Itaú lucra muito mais e ele não precisa de tanta gente. Com a produtividade atual, o que o Bradesco deveria fazer? Cara, eu vou dobrar para 150 mil pessoas para aumentar o meu lucro para chegar perto do Itaú. Só que aí, quando você dobra de tamanho em pessoas, você está aumentando sua complexidade, você tem muito mais risco de tudo, de processo trabalhista, você tem que trazer muito mais pessoas na média gestão, aumenta seus custos. Então, não é tão linear assim dobrar a quantidade de pessoas para dobrar o lucro, né? Isso no Itaú mostra o que pra gente? Cara, eu já tenho a produtividade mais alta do mercado. Qual que é uma das premissas da inteligência artificial? Eu aumento mais ainda a produtividade das minhas pessoas. Em algumas áreas, por exemplo, código, programação, que é o que eu estou muito próximo no dia a dia. A gente já consegue ver que tem aumentos de produtividade na ordem de 20% a 40%, dependendo da tecnologia, da senioridade da pessoa. Imagina o Itaú aumentando a produtividade dos 100 mil funcionários dele em 20%. Mais baixo aqui do threshold. Cara, é 20% a mais de lucro, eu reduzo o meu custo pra caramba. Então é outro jogo que o Itaú está jogando. Ele está se preparando para continuar sendo o primeiro colocado. E aí o Bradesco ele tem que correr atrás nesse sentido, se ele quiser chegar perto, ou se ele sonha em algum dia em tentar ser o primeiro de novo. Que eu acho muito legal. Concorrência é bom pra gente, né? Pensando do ponto de vista de cliente, se rolar uma briga mais equilibrada entre Bradesco, Itaú e Santander, eu acho que o mercado ganha. E o Santander ele está sofrendo. O Santander hoje, para mim, é o Bradesco de 3 anos atrás. Em que sentido? O Santander aumentou o custo dele recentemente, mas ele não aumentou o lucro proporcionalmente. Ele tem mais pessoas e aí ele está tentando ver o que ele vai fazer com esse time. Então acho que o Santander ele está no estágio de, cara, esse jogo que eu estou jogando, ele ainda não é o melhor, eu não estou conseguindo tirar todo o proveito que eu deveria da minha estratégia, eu preciso de uma estratégia nova.
E aí eu queria até ser uma mosquinha nas reuniões do conselho para entender qual que é o próximo passo que eles vão dar, né? Mas são momentos distintos no tempo. Então o Santander deve anunciar uma estratégia nova em pouco tempo, e essa estratégia com certeza vai envolver IA, porque todo mundo quer ser AI first, como você falou. O Santander vai falar, sou AI first agora, e aí minha estratégia nova e aí a gente vai ver. Recado importante, e se você tivesse a chance de estar no maior evento de produtos da América Latina, assistindo palestras de nome como Martin Kagan ou cases de empresas como a Ambev, iFood, Nubank e muito mais. O Project Camp Brasil está chegando na sua 10ª edição, onde você vai descobrir o próximo capítulo do mercado de produtos digitais, mais estratégicos, mais rápido e potencializado por IA. Serão 2 dias de evento, mais de 60 palestras, 6 palcos e 6 trilhas de conhecimento. Mais de 2.400 oportunidades de network. O evento acontecerá em São Paulo, 10 e 11 de dezembro. A gente se vê lá. Eu estarei lá, hein? Use o cupom PROJECTGURUS para ter desconto exclusivo no seu ingresso. Link está na descrição. E vamos junto. Vamos falar do vice-líder. O Bradesco, ele criou a Bridge, né? Internalizou 1.800 pessoas de tecnologia e já tem squads virtuais com agentes inteligentes. O quanto isso é transformação estrutural real e o quanto é narrativa para o mercado, né, na sua opinião? Cara, é uma transformação. Se é estrutural, eu gostei da provocação. Eu não tinha pensado sobre isso ainda. Falando de Bridge primeiro, né, e pelo que eles divulgaram no balanço. Eles têm falado de fato que eles têm colocado a AI como centro das coisas que eles estão fazendo. Então acho que aqui tem uma mudança de processo, pelo menos. Eles já divulgaram que eles usam a Bridge, por exemplo, para escrever documentação. Cara, não muda conceitualmente o fluxo do desenvolvimento de software. Que eles vão fazer a funcional, sendo muito simplista, né? Mas pensando num processo padrão de software, eles vão fazer a funcional, vão validar, vai ter o design, eles vão fazer código com a inteligência artificial, então vai ser mais rápido, testou, mandou para produção. É o mesmo processo, mas usando inteligência artificial para ser mais rápido. Eu não diria que esse pedaço é transformação. Da onde que eu acho que vem a transformação pelo que eles estão divulgando? E olha que interessante. 3, 4 anos depois de todo o resto do mercado, agora o Bradesco começou a anunciar que está migrando para um modelo de desenvolvimento ágil de software. Faz um ano que eles estão começando a divulgar isso. Então, todo mundo passou pelo hype, um monte de gente falou que está abandonando a agilidade, e o Bradesco falou que agora está começando a usar. Talvez seja uma vantagem, se de fato ele trouxer pessoas maduras, se de fato os agilistas que vierem para o Bradesco não forem xiitas, como eu gosto de falar, né? Puta, é o cara que entrega resultado. Se ele trouxer esses agilistas e forem pessoas que, cara, beleza, eu quero entregar valor, quero entregar produtos que funcionam, talvez seja benéfico para o Bradesco. Isso é uma transformação. Se vai dar certo ou não, acho que depende muito de pessoas, como sempre. E aí quando a gente fala de Bridge, né, ou a BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, para funcionários, para clientes, eu acho que está muito parecido com o Bridge, o que é o Bridge para tecnologia. No sentido que o pessoal, funcionários e clientes estão usando a inteligência artificial para poder fazer coisas mais rápido e para o banco talvez com um custo menor. Mas ninguém sabe o verdadeiro custo da inteligência artificial, né? Abrindo um parênteses aqui. Porque a gente gasta tokens pra caramba para falar com a LLM e esses tokens que a gente gasta hoje são muito subsidiados, porque as empresas estão querendo pegar mais pessoas, assim como era cloud no começo, né? Cara, eu te dou servidor de graça, mas aí você se amarra com a minha infraestrutura, no futuro a conta chega. Com o IA tá muito nesse sentido. Então, o que tem por baixo da Bridge, ou da BIA do Bradesco? Isso eu não sei, mas qual é o LLM que eles estão usando? É um OpenAI? É um Google? Quanto que isso vai custar no futuro? Então, talvez o ganho de eficiência hoje seja seguido de um aumento de custo tão alto no futuro por causa dos tokens que fique no 0 a 0 ou até seja pior com o IA. Tem muita variável. Vou fazer
uma pergunta que é a seguinte. Pegando o ponto do Bradesco estar contratando, e aparentemente o Bradesco estava, que nem a Mariah Carey, congelada, e foi descongelada depois de 3 anos e descobriu a agilidade. O quanto... Essa pergunta tem um porquê. O quanto essas transformações e o sucesso delas passam de cima para baixo ao invés de baixo para cima. O que eu quero dizer é, não adianta o Bradesco contratar agilistas, mudar a organização dos times. Aí antes era time, agora é squads, agora tem um agilista, agora o analista virou PO, o coordenador virou PM, o gerente virou GPM, e aí muda as nomenclaturas, tudo bonitinho. Se você não tem uma média gestão e uma alta liderança com um entendimento de como que essas coisas funcionam, como que elas deveriam fazer e como que você adapta esses modelos assim para os objetivos da empresa. Faz sentido essa linha? Porque eu vejo muitas empresas frustradas e terceirizando uma responsabilidade de cima para o pessoal de baixo. Então, eu contratei o PM da Nubank porque ele vai me ajudar a criar a cultura de produto. Não é um job description de um PM fazer isso. Se você queria que ele fizesse isso, então você coloca ele num cargo, ou você contrata alguém já preparado num cargo de média, pelo menos para influenciar a alta, ou você já traz alguém da alta para já fazer desdobramento da cultura, enfim. Faz sentido isso, André? E aí o outro ponto que eu gosto também de falar, então os dois falam muito, aí fica essas coisas. Eu tenho uma tese, que é: o time é o reflexo da sua gestão. Então, se um time é muito travado, muito burocrático, né? Se uma empresa é muito burocrática, etc., é porque o pessoal lá de cima são burocráticos, são quadrados, são ali. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou falando groselhas mais uma vez? Nunca. Sabe aquele meme do Michael Scott, lá do The Office, que ele bate na mesa e dá um thank you? É isso. Obrigado por ter falado isso, cara. Porque é um negócio que é difícil de ouvir especialistas e as pessoas no mercado falando. Eu acredito muito que cultura é um bicho vivo. Então não tem presidente de empresa no mundo, nem ninguém, que vai falar assim, olha, nós vamos fazer as ações A, B e C e a nossa cultura agora vai ser essa. Não é assim que seres humanos se comportam. Eu acredito muito que os líderes executivos, eles conseguem mostrar valores, eles conseguem mostrar uma direção para onde eles querem ir, e aí as pessoas ao redor desses valores, elas vão criar novos comportamentos, vão ter uma história compartilhada própria, e aí sai a cultura da empresa. Então, por exemplo, se os executivos da empresa eles têm um comportamento muito forte de buscar culpados, esse negócio vai se traduzir, vai cascatear para baixo, as pessoas vão criar uma cultura de perseguição, de blaming, de pôr a culpa nos outros. Se os executivos eles valorizam pessoas que trazem ideias inovadoras, se eles valorizam pessoas que buscam soluções e que aprendem rápido, se forma uma cultura mais saudável aqui embaixo de iteração, de testes e tudo mais. Agora, como vai ser essa cultura? Qual vai ser, né, o mito compartilhado dentro da empresa? Aí a gente não sabe. Porque são as histórias, é o dia a dia que forma a cultura. Então, a mudança de presidente do Bradesco, né, para o Noronha, eu vejo que ele está tentando seguir uma direção de mudança cultural. E aí, trazer a agilidade, acho que é uma mensagem muito clara. Eu trabalhei no Bradesco 7 anos, muito lá atrás, no começo da minha carreira.
Olhando de fora, me parece... Eu comecei no Bradesco em 2004, né? E saí em 2011. Olhando de fora, até recentemente me parecia que a cultura do Bradesco não tinha mudado ainda. Cara, que cultura também, olhando de fora, quem é a gente para poder julgar, né? Com o Noronha eu tô vendo que ele está tomando passos para poder mudar alguns comportamentos que são inerentes à empresa. Então, por mais que eles não vão aplicar agilidade em sua totalidade, ou por mais que eles evitem problemas, né, já conhecidos atrelados ao ágil, eu acho que divulgar e falar para todo mundo que eu quero ser ágil e trazer pessoas de fora que já trabalharam com agilidade é um sinal de que eles valorizam esse comportamento. E aí a ideia é que uma nova cultura vai se formar aqui. E eu falo isso, e eu trago o exemplo da Microsoft, porque o exemplo da Microsoft eu acho que tangibiliza bastante o poder de cima para baixo. O momento mais sombrio da Microsoft é quando Bill Gates sai e vem o Ballmer. Aí o Ballmer chega, é o Ballmer, né? Acho que é o Ballmer. É o Ballmer. Ele chega, aí ele dá um cavalo de pau, faz um memorando falando que a Microsoft, a partir de então, vai competir com a Apple. E aí todo mundo olha e fala assim, quê? Oi, peraí, desculpa. Como assim a gente vai competir com a Apple? Não, a gente vai competir com a Apple. Não, porque a gente é hardware, né? Pô, não sei o quê. Aí vai, e cria o Windows Phone, é tudo nesse período. Só coisas que a gente usa até hoje. Isso, coisas memoráveis que mudaram o mundo. E aí a Microsoft entra numa crise existencial. E aí precisou Bill Gates intervir de novo e falar, viu, calma, sai Ballmer, vem Satya Nadella. Qual que é o primeiro passo do Satya quando ele entra? Ele cria um memorando falando que, a partir de então, a Microsoft volta ao que ela era antes, que é competir com o Google. Questão de produtividade, cloud, nuvem, etc, etc. Isso mostra o quão importante é você ter lideranças que entendem do jogo que deve ser jogado, né, do contexto ali. Então, isso funciona também em níveis menores, né? Pô, se eu quero ter maior agilidade, eu não vou contratar só agilista, né, André? Eu não vou contratar só Scrum Master. Eu preciso contratar pessoas que entendam da agilidade de uma maneira muito mais estratégica, que ajude a organizar ali, né? Acho que a gente passou muito tempo terceirizando. Isso é meio polêmico, as pessoas tendem a não gostar quando eu falo, e também sobra para mim na parte profissional, porque as pessoas acham que eu sou polêmico e que eu vou fazer essas coisas no CLT. Mas eu acho que a gente passou muito tempo terceirizando a responsabilidade que é da média e da alta liderança, e eu sei que a média liderança sofre também, é uma liderança solitária, porque não pode reclamar para cima, senão enfim, é recriminado, tal. Não pode reclamar para baixo, porque não pode afetar e influenciar os seus liderados, não pode reclamar para o lado, porque a gente sabe que a pessoa do lado tá só esperando você se ferrar, e é normal. Mas existe uma terceirização de responsabilidade, principalmente de transformação digital, cultura de produto, agilidade, para as camadas de baixo, que a gente não vê muita gente falando sobre a responsabilidade de cima, né, para essas transformações. Principalmente de IA, né? Hoje é só IA. Coloca IA, mas quanto dessas pessoas entendem como funciona uma IA, por que a IA, entendem de falar para os times, de tipo, peraí, a gente não vai colocar IA aqui porque não adianta colocar aqui, tem que colocar ali porque a gente vai ter um ganho e tal. Falta, né? Vou ser polêmico também. Quando você estava falando, eu estava matutando aqui. Deixa eu tentar organizar as frases polêmicas que me vieram na cabeça. Primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa de mais chefe e menos líder. Em que sentido?
A gente, sei lá, de uns 7 anos pra cá, começou a demonizar um aspecto super importante de quem lidera, de quem é chefe e tudo mais, que é a autoridade. E aí, o que, que o mercado prega, valoriza e todo mundo olha? Cara, eu quero o melhor líder servidor que você pode imaginar. Eu quero uma pessoa que só lidera pelo exemplo. Não dá certo. Porque a prerrogativa de você ter alguém fazendo gestão, de você sendo chefe, e eu uso essa palavra de propósito, é que essa pessoa tem que setar um determinado tom para o time para poder atingir um determinado objetivo. Se é tudo exatamente democrático e o time faz só o que ele quer, a gente está nivelando o que o time pode entregar para baixo. Então, é um exemplo super clássico dos remadores no barco, né? Se cada um está remando para uma direção, ele não vai para frente tão rápido quanto ele poderia. E às vezes, e essa é a polêmica, todo mundo acha que a gente precisa convencer todo mundo e tem que ser unânime, todo mundo tem que estar feliz para remar na mesma direção. Cara, nem sempre. Quando a gente sobe mais na hierarquia, vamos pegar um mito como exemplo, né, que é o Steve Jobs. Cara, se o Steve Jobs liderasse pela média, ele não ia ter criado o iPhone. Ele ia ter criado um celular da Apple com tecladinho igual o BlackBerry, igual o Nokia, igual todo mundo fazia. Eu tenho certeza que vários designers, várias pessoas da Apple foram contra essa ideia maluca do Steve Jobs de fazer um negócio completamente diferente do mercado. Então, se a gente não tem um executivo, um chefe, que tem autoridade para definir um caminho e as pessoas não têm a disciplina de seguir, a empresa no máximo ela vai ficar na média. Nota, né? E aí para ninguém me crucificar. Eu não estou falando que a gente tem que excluir a liderança, que é o outro lado do pêndulo. Mas tem que ter um meio termo. Eu tenho que ser um líder servidor, eu tenho que apontar a direção para o meu time, mas às vezes se o time não entende a visão e eu acredito nela, e eu acho, né, acredito que isso aqui vai ser melhor para a empresa, eu preciso fazer com que o time vá nessa direção. Então os melhores executivos eles fazem isso. E aí no que esse negócio linka, inclusive com a inteligência artificial e com os outros comentários que você fez, Chiodi? Muitas empresas, elas, né, quando eu falo empresa, eu tô falando de executivos. O executivo, às vezes, ele tem medo de errar. E aí, qual que é o lugar comum ou qual que é o caminho seguro para o executivo? Ah, a Harvard Business Review falou que inteligência artificial é o futuro. Vamos nisso. Ah, a Microsoft anunciou a volta para os escritórios. O Itaú anunciou a volta para os escritórios. Vou fazer também porque essas empresas grandes não podem estar erradas. Cara, não é isso. E você mesmo falou disso agora há pouco, Chiodi. Eu preciso entender o meu contexto, eu preciso entender quais são as necessidades específicas da minha empresa e eu preciso fazer o que for necessário para crescer. Se o Santander tentar fazer uma estratégia igual a do Itaú, cara, não vai dar certo, porque o Itaú está em outro momento. Se o Bradesco tentar uma estratégia igual a do Itaú, também não vai dar certo. É outra cultura, é outro tudo. Então o que eu vejo que a gente precisa mais são executivos corajosos que tomem decisões que nem sempre são as mesmas do resto do mercado para poder avançar. E aí, a hora que o executivo faz isso, ele empodera a média gestão para fazer a mesma coisa. E a média gestão ela fica espremida muitas vezes por quê? Porque exige-se muito dela sem dar a autoridade que eu comentei aqui no começo. E aí fica o quê? Um hub aqui no meio, um proxy, que só pega a mensagem aqui de cima e tenta trazer aqui para baixo, mas sem ter nenhum poder formal para poder garantir que isso aqui vai ser feito. Então, coragem, para resumir, é um negócio que eu acho que está em falta no mercado hoje em dia. A gente não vai entrar nesse aspecto de coragem, porque aí a gente vai ficar aqui 3 horas falando, porque eu também tenho um ponto, tenho 2 pontos concordo sobre o lance da coragem, 3 pontos, na verdade, eu vou pensando e vou aparecendo que nem IA vai escrevendo. Falta coragem, acho que até mesmo para tomada de risco. 2, eu concordo com o que você falou. Eu só incluiria a autoridade e também o exemplo. E quando eu falo exemplo, eu olhar, por exemplo, eu olhar para o André e quando ele falar algo, eu olhar e falar assim, pô, é o André, pô. Olha, pô, ele tem experiência do que ele tá falando, então o que ele tá falando, porra,
sabe? Porque hoje, muitas pessoas de produtos olham para sua liderança direta, para o seu gestor direto, e é uma pessoa que nunca sentou na cadeira de produto. É uma pessoa do operacional total e tá lá, tá falando de produto. Então, muitas pessoas não se vê conectada. Então, a pessoa fala, a pessoa olha e fala assim, pô, mas será? Pô, o cara nem sabe como que faz produto, tá falando essas... É isso. Mas, assim, a autoridade de acreditar, aí vai na questão do propósito, né? Da narrativa, de criar a narrativa. E o terceiro é dar coragem para... Não da coragem, mas o lance do erro que você falou é verdade. Eu sinto que as pessoas, principalmente quanto mais você cresce, mais você tem medo de errar, e aí você começa a terceirizar o erro. Aí você quer criar um comitê, e aí quando alguém fala assim, não, eu fiz essa reunião para ouvir as opiniões de vocês estão me ajudando a construir isso daqui. Tá terceirizando o erro, porque se der errado, não foi ele, foi um conjunto, foi o time que criou isso e deu errado. Eu brinco muito com os meus times, o pessoal detesta quando eu falo isso, mas é brincadeira. Falo assim, gente, como bom executivo, eu trabalho da seguinte maneira. Se houver um erro, foram vocês que erraram e não me avisaram que tinha alguma coisa acontecendo. Se houver um acerto, é a minha liderança brilhante que está nos levando para o caminho do sucesso. Aí o pessoal dá risada e tal, mas, cara, tem muito líder que faz isso de verdade, né? Não é nem líder, né? Tem muita autoridade que faz isso de verdade. É complexo. Muito complexo. Eu sentei na cadeira de coordenador, um simples coordenador, por 2 anos e pouco, e eu sei o quão complexo é. Mas eu sei o quão possível é ser diferente. O André, voltando pro nosso tema aqui, você fala que a IA virou infraestrutura. E aí eu quero colocar aqui nessa conversa um player que eu acho que é ele que está influenciando todos os outros, e se chama nossa querida Nubank. Eles, ao trazer o CTO ex-Google Amazon, né? Acho que é da Amazon e Snapchat, né? Alguém que não foi contratado pelo Mark Zuckerberg da Snapchat, que coisa. Ele ficou. Então, quando ele traz um ex-CTO de 3 empresas como essas, a Nubank está mandando um recado para o mercado, né? Eu fiz alguns textos sobre isso. Um deles até muito bons, por sinal. O próprio CEO, muito obrigado. O próprio CEO da Nubank, o Davi Vélez, compartilhou internamente. Eu fiquei sabendo lá no Slack da Nubank e comentou muito bom. A Nubank está indo para um caminho de plataformização e transformando bem esse lance de IA numa infraestrutura, numa engrenagem de produtividade e de personalização. Como que muda o mercado com isso? O que muda no modelo operacional de um banco tradicional, porque a gente está comparando os bancos tradicionais com a Nubank, que é digital. É meio diferente, né? Porque a Nubank, tudo bem quando ela quiser que a IA seja o sistema nervoso central dela. Outra coisa é um banco tradicional com mais de 100 anos ali, quase centenário, ali, fazer esse tombamento, né? Cara, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fui estudando administração, né? Eu sou formado em ciência da computação, mas administração é um negócio que eu venho estudando há muito tempo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que você precisa sempre saber o que é core do seu business, o que é core para o seu negócio,
e o que é o entorno que você pode terceirizar, né? Porque o que te traz dinheiro é a sua estratégia única de negócio e como você centraliza as coisas. E o que você terceiriza, que é custo, é o que você sempre tenta reduzir. O caminho que o Nubank está fazendo, ele não é novo sob essa perspectiva da administração. Ele está pegando coisas que ele acredita que vão ser commodities e ele vai ser o provedor ou ele vai ser o player que vai fazer isso melhor do que todo mundo. Olhando para banco, né, para banking aqui no Brasil, por exemplo, há muito tempo atrás, 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, quantidade de ATMs, quantidade de caixa eletrônico era um diferencial competitivo. Cada banco tinha o seu, e aí, não sei se você lembra dessa época, mas às vezes a gente ia para posto de gasolina, e aí tinha um ATM do Bradesco, um do Santander, um do Itaú, um do Banco do Brasil. Cara, eram 5 ATMs, um do lado do outro, assim, e aí cada um ia no seu banco. Isso aí acabou virando commodity, porque o custo para manter é alto. Aqui no Brasil, o pessoal pegou uma expertise muito grande em explodir caixa eletrônico e fazer saques não autorizados. Então começou a ser risco, o custo aumentou. Então surgiu um outro player, né, que inclusive os bancos até são donos, mas a gente tem uma outra empresa que é a TecBan, que hoje é dona dos caixas 24 horas. Todos os bancos colocaram seus ATMs dentro do banco 24 horas. E aí terceirizaram esse negócio que não é mais core para o business, porque hoje em dia menos pessoas sacam dinheiro, eu faço tudo que eu fazia no ATM, eu faço no celular, então deixou de ser estratégia, virou commodity. E aí surgiu uma empresa que cuida desse negócio, margem de lucro exorbitante, top, da hora que a TecBan tem, e aí os bancos focam no que eles consideram como core do business deles, empréstimos e tudo mais. Eu gosto dessa estratégia do Nubank. E eu acho que se ele conseguir de fato, e porque o cara da Amazon, do Google, mais do que até por ser o cara do Snapchat, esse conceito de cloud que a gente tem hoje surgiu por causa da Amazon, né? Foram eles que popularizaram e trouxeram. Se esse cara já fez isso para a Amazon, se esse cara sabe criar infraestrutura que é commodity para milhões de empresas no mundo, ele não pode fazer isso de novo para banking? Me parece uma aposta muito certeira. E aí eles deixam de olhar o local, Brasil, e começam a olhar o global, que é a internacionalização. E aí eles passam a ter uma barreira de clientes meio que, entre aspas, infinito, né? É isso. Não, e se a gente compara Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil é um mercado muito mais consolidado. Eu tenho 5 grandes bancos, e aí a tecnologia que esses caras têm por ter muito dinheiro, ela está anos-luz à frente de Europa e Estados Unidos. Estados Unidos é o quê? Bancos menores, poucas filiais, né, poucas branches que eles falam, tecnologia um pouco mais obsoleta, muito mais coisa de caixinha. Então, se Nubank consegue criar esse negócio primeiro no Brasil, e aí vira uma infraestrutura barata, comoditizada, para eu vender isso para os Estados Unidos como caixinha, e para qualquer outro lugar do mundo, né? Muito mais fácil. E aí a gente vai ter um banco digital com 500 bilhão, 500 milhões de usuários, o que vai ser interessante, de forma interessante. André, se você tivesse que apostar hoje, um guruzinho bet, né? Se tivesse que apostar hoje, qual desses 3 bancos que a gente abordou aqui, que você aborda com mais detalhe no seu artigo, pode se tornar referência em uso de IA? Cara, a aposta mais segura, e que é a minha aposta, é que o líder vai continuar sendo líder. Porque primeiro, né, Itaú, ele não é uma empresa complacente, que geralmente deita nos louros e fica parado. Então ele está sempre buscando formas diferentes de trabalhar, está sempre buscando novas tecnologias. Então, para uma empresa que sabe que a vaca leiteira de hoje pode não ser a vaca leiteira de amanhã, já me mostra que os caras estão sempre querendo evoluir. Eles já são o primeiro colocado. Eles estão fazendo muitas coisas, né? O Itaú
já no resultado trimestral ele falou, já fiz mais de 450 implementações com IA. Em volume, é mais do que Bradesco e Santander. Por mais que o Bradesco esteja fazendo mais barulho com o Bridge e com a Bia. Então, eu acho que o líder que se incomoda e sempre busca formas diferentes de fazer as coisas é o cara que vai continuar na liderança por um bom tempo ainda. André, muito obrigado pelo papo. Foi uma conversa muito boa. Volte mais vezes para a gente filosofar sobre formas de trabalho, liderança, produto, enfim, tecnologia. O que você quiser, cara. Eu sou nerd, sou arroz de festa, gosto de falar, então o que você precisar de mim, é super legal estar aqui, cara. Obrigado mesmo, acho que você faz um trabalho incrível e é excelente pra mim, eu me sinto super feliz de poder estar aqui com você. Isso, eu que fico feliz e honrado, privilegiado por ter você aqui nesse humilde podcast. E você que ouviu até aqui, já sabe, vai lá, segue o André, se conecta com o André no LinkedIn, o link está na descrição, o link do artigo está na descrição também, com mais detalhes, mais aprofundamento, tem imagenzinhas, tem tudo bonitinho lá, então vai lá, segue ele e comente, compartilhe, se inscreva aqui no Spotify, Apple Podcast, dê as suas 5 estrelas, se inscreva no YouTube também, deixe seu joinha, e é isso. Beijos, tchau.